Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mato no Prato. Eu sou a Bia Carvalho e tô aqui hoje a convite da Iorin Garden para falar sobre os principais cuidados para uma alimentação saudável. Eu não poderia falar de alimentação saudável sem consultar o Guia Alimentar para a População Brasileira. E eu tenho um trecho aqui dele que eu vou ler para vocês. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais de um indivíduo. Mas o que isso significa? Significa que a alimentação saudável é muito mais do que a gente se preocupar com uma alimentação balanceada dentro das nossas casas. Significa que uma alimentação saudável deve ser um dever social e político, que a gente deve se preocupar se não só a gente e as nossas famílias, mas se todas as pessoas têm acesso a uma alimentação adequada e saudável. Mas o que isso quer dizer, afinal? Quer dizer que a gente tem que se preocupar se a alimentação é adequada aos indivíduos, mas também às comunidades, aos grupos sociais. Se a alimentação vem respeitando a capacidade geográfica, cultural, econômica e política de determinados lugares do Brasil e do mundo. Quando a gente fala em alimentação saudável, é claro que a gente remete automaticamente à nossa despensa, aquilo que a gente coloca na mesa para nós e para as nossas famílias. Mas ter uma alimentação saudável e adequada envolve toda a sociedade. E a gente deve observar de onde os alimentos que chegam à nossa despensa estão vindo, que famílias são essas que os produzem e de que forma eles vêm parar nas nossas mãos. E aí sim, tendo conhecimento sobre todos esses aspectos, é que a gente vai poder assumir que tem uma alimentação de fato consciente. Para isso, eu trago alguns pontos, algumas dicas para vocês. A Mato no Prato é uma comunidade que fala sobre alimentação biodiversa. Mas a alimentação ela pode ser diversa. Se a gente for ao mercado, a gente tem um monte de tipos, de marcas, né, de variedades diferentes de um mesmo alimento. Mas a gente não está falando aí de alimento, mas sim de produtos alimentícios. O primeiro passo para ter uma alimentação saudável é a gente observar se nós estamos consumindo mais vegetais, mais alimentos minimamente processados, que a gente também chama de alimentos in natura. São aqueles alimentos crus, as saladas, os sucos e aí os refogados, os caldos, aqueles que a gente faz na nossa casa, que a gente pega um vegetal, pega uma fruta, um legume, uma verdura e transforma em comida, e transforma artesanalmente em alimento. Daí, então, a gente consegue se emancipar, se libertar da dependência dos alimentos ultraprocessados. E a minha segunda dica é evitar. Os alimentos processados e ultraprocessados são geralmente alimentos que contêm aditivos, entre eles conservantes, acidulantes, saborizantes, que muitas vezes podem provocar doenças, podem adoecer o nosso organismo. E isso é impossível associar com uma alimentação saudável. Ainda que você esteja de dieta, se você recorre a alimentos em pó, em lata, embalados, provavelmente você está consumindo muito mais desses aditivos do que, de fato, um alimento saudável. Puxando esse gancho, é importante estar sempre atento ao que tem no rótulo dos nossos alimentos. Infelizmente, são poucas as pessoas que leem o rótulo daquilo que compram, que sabem que ingredientes tem ali, naquele produto alimentício que a gente consome. Então, ler, aprender a observar o rótulo é sempre muito importante. E assim a gente vai conhecendo que alimentos embalados, afinal, são ou não saudáveis por conta desses mesmos aditivos. Ainda de acordo com o guia, essa alimentação, a alimentação saudável, precisa contemplar as necessidades alimentares dos indivíduos e estar de acordo com os traços característicos da cultura alimentar de cada lugar, de acordo com as dimensões de gênero, raça e etnia. Precisa ser acessível do ponto de vista físico, espacial e do ponto de vista financeiro. Ela tem que ser também harmônica em quantidade e em qualidade. Precisa atender aos princípios da variedade, do equilíbrio, moderação e prazer.
E por último, mas não menos importante, ser baseada em práticas produtivas, que sejam adequadas e sustentáveis. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento reconhecido no mundo todo como o referencial para a gente entender a importância, a necessidade e o valor de uma alimentação saudável e sustentável para todos. A Mato no Prato sempre se preocupou em falar de alimentação saudável, mas mais do que isso, a gente fala em alimentação biodiversa. A nossa comida, o nosso cardápio, ele se tornou muito limitado nas últimas décadas. A gente passou a consumir em grandíssima quantidade alguns poucos alimentos, alguns poucos vegetais que se tornaram a base para todos os produtos alimentícios. Eu falo assim sobre o milho, a soja, o próprio arroz com feijão que a gente consome massivamente todos os dias, enquanto tantos outros grãos acabam sendo cada vez menos utilizados, menos consumidos e, portanto, menos aproveitados. Alguns, inclusive, chegam a entrar em extinção pela falta de uso e de conhecimento sobre eles e, portanto, a falta de manejo e de cultivo. O Brasil é o país mais biodiverso do planeta. Nós somos extremamente privilegiados pela nossa flora e a Embrapa já aponta para a presença de mais de 20 mil espécies vegetais comestíveis aqui no território nacional. Sendo assim, por que é que a gente sempre come as mesmas coisas? Por que é que a gente tem que falar sobre punk como coisas tão diferentes, tão inusitadas para as pessoas? Por que é que o brasileiro ainda se surpreende ao experimentar um umbu ou um pinhão, um cambuci ou de repente um espinafre, como eu tenho aqui atrás de mim, que cresce espontaneamente no meu quintal? Infelizmente, a falta de conhecimento faz com que as pessoas estejam reféns dos produtos alimentícios e já não mais dos alimentos, que elas consomem mais comida embalada do que descascada. E isso reflete nessa dependência às grandes redes de mercado e às grandes marcas da indústria alimentícia. Uma alimentação saudável é, antes e acima de tudo, uma alimentação consciente, aquela que a gente conhece o que a gente está consumindo. E como a maioria de nós não lê o rótulo daquilo que compra no mercado, seria muito mais seguro e adequado consumir aquele vegetal que a gente conhece, sabe o que tem dentro, não é? Por isso eu convido vocês a prestarem mais atenção sobre a quantidade de vegetais, alimentos in natura, que consomem no dia a dia. A diminuir gradativamente aqueles alimentos embalados, empacotados, enlatados, que muitas vezes a gente traz para dentro das nossas casas e oferece para as nossas crianças. Porque os aditivos que estão ali, né, os acidulantes, os conservantes, os saborizantes, os corantes, podem interferir completamente na formação do paladar dessas crianças e, inclusive, adoecê-las já desde cedo. A obesidade infantil é também um problema no Brasil, assim como também a subnutrição. E esses dois paralelos apontam para uma alimentação desequilibrada e irregular, uma alimentação injusta para ambas as partes, uma alimentação sem consciência. Quando eu estou aqui falando em nome da Iorim, eu fico contente em saber que é uma empresa que está preocupada em estimular a produção de alimentos orgânicos e a produção rural, a produção familiar, a produção daqueles que trazem para a nossa mesa e fornecem para a sua localidade, para a comunidade ali regional, alimentos in natura, alimentos mais puros e mais limpos. E por isso eu agradeço muito a sua atenção por aqui e espero que as minhas dicas sejam úteis. Para saber mais sobre isso, eu te convido a conhecer melhor as páginas nas redes sociais da Iorim, mas também da Mato no Prato, onde a gente traz à tona um monte de ingredientes que são inusitados, surpreendentes, que têm sabores incríveis e que podem revolucionar por completo a sua cozinha, o seu cardápio e a sua vida. Muito obrigada, um beijo e até mais!